Muito bem, caríssimos internautas, uma boa noite a todos que nos acompanham, né? Estamos aqui iniciando mais uma live, e essa live num momento muito delicado para o país, um momento dificílimo, né? No calor ainda da divulgação do vídeo com, não sei se eu posso dizer reunião ministerial, né? Mas aquele evento sombrio, onde se decidia tudo, menos questões fundamentais para o enfrentamento da pandemia. Na noite de hoje, nós vamos ter uma live bastante, eu diria, bastante interessante, porque vamos ter a oportunidade de fazer uma abordagem mais política, a partir do direito, a partir da filosofia, da sociologia, sobre esse cenário que o país enfrenta. Um cenário muito difícil, né? Os números da pandemia são, assim, alarmantes, o número de pessoas que já morreram, o número de pessoas que estão infectadas, adoecendo. Então, uma situação dramática para o país. E em Piracicaba, nós falamos a partir de Piracicaba, nós temos também um número de casos confirmados, que chega só no dia de hoje, 46 novos casos, né? A pandemia avança também no interior, como nós já sabíamos, né? E avança na nossa cidade. E para o diálogo de hoje, eu tenho a alegria de ter aqui, né, nesse momento, eu uso a expressão alegria, quer dizer, por estar conversando com amigos, apesar do tema não ser nem um pouco alegre, né? Um tema muito difícil. Então, conversar com o professor Danner Hornig, né? Professor Danner, tive o prazer de conhecê-lo de longa data e trabalhamos um período juntos, né? No tempo do Unisal. O professor Humberto Ramos, né? Professor Danner e professor Humberto são também militantes do Partido Socialista, né? Que é o PSOL, é isso? Então, são do PSOL. Nesse sentido, é muito importante esse diálogo, na direção de construirmos saídas a partir da unidade do campo mais democrático. E nós recebemos, de maneira bastante especial, o professor Alisson Mascaro. Agradecemos, professor, por ter aceito o convite de estar aqui conosco, né? Estar com o professor Alisson é também estar com tantos outros amigos. Professor, eu estava relembrando que nós temos um grande amigo em comum, que é o professor José Cardonha, professor Zé Legal, né? O professor Zé Legal foi meu professor no tempo da filosofia, um estudioso, né, do marxismo, e, ao mesmo tempo, um educador muito dedicado, né, um grande mestre, na verdade, né? Inspirou a mim, inspirou a muitos outros estudantes, né, no tempo ainda de seminário, né? Eu me lembro que estudávamos na Universidade de São Francisco, lá no Paris, e foi um tempo de uma experiência assim muito fecunda. Eu insisti muito que o professor José Cardonha estivesse conosco, né? Ele pediu que deixasse um abraço. Aliás, muitas pessoas, professor Alisson, deixaram um abraço, né? Inclusive o Cláudio Passos, do canal Resistentes. Hoje o canal Resistentes comemora a marca de 10 mil inscritos, então também um momento muito significativo, né? Então, sem mais demora, vamos começar a nossa conversa, né, entrando no tema mais duro aí, do cenário político, né, mas também o cenário do campo da saúde, nas disputas de poder, e oxalá, com esses três, a gente consiga também construir perspectivas de saída, né, e perspectivas de esperança. Eu vou passar para a saudação inicial a palavra ao professor Mascaro, e aí a gente faz um pouco essa primeira rodada se apresentando. Professor, boa noite. Boa noite, meu estimado professor Adelino. Eu o cumprimento e cumprimento aos demais professores que fazem parte desta reflexão da noite de hoje. E quero saudar a todas e todos que nos acompanham nesse momento, estendendo o meu abraço muito especial àquelas e àqueles que, neste momento da vida do mundo,
tenha enfrentado uma pandemia e talvez os horizontes fechados, muitas vezes para a própria esperança. Vai também, meu estimado professor Adelino, um abraço muito especial ao querido amigo professor José Cardonha. O professor Cardonha é um amigo do coração, de muitos anos, com muitas coisas que compartilhamos em termos de horizonte, de interesse comum, e é muito bom saber que o professor Cardonha, de alguma maneira, faz este vínculo, foi seu professor, é nosso amigo, e em nome dele, do Cláudio Passos, do canal Resistentes, meus queridos amigos e amigas que estão acompanhando nesse momento, eu faço uma saudação a todas e todos. Professor, que bom, né? Que bom encontrar amigos. Só para lembrar, tem uma rede de ex-seminaristas, num grupo que o Zé Cardonha acaba coordenando e inspirando, né? Então, essa rede do Brasil inteiro está aí nos acompanhando, não é? Porque os meninos, hoje homens, né, professores de filosofia, estão espalhados. Apareceu aqui dando boa noite o Luiz Cláudio Marculino, também nosso carinho e gratidão pelo Marculino, que fez a ponte, inclusive, né, por meio da Penélope, para que o professor Mascaro estivesse conosco. Né? Vou passar a palavra ao professor Danner. Professor Danner, para a sua apresentação, para o seu boa noite. Para partilhar esse momento em que nós estamos vivendo, que é um momento também complexo, mas é bom, né, estar aqui entre amigos, né? Agradeço o convite do professor Adelino, né? E é um prazer também estar aqui com o professor Alisson e com o professor Humberto, para que a gente possa partilhar de fato esse momento que parece, né, olhando para eles, momento de aporia, né? Momento que parece não ter muitas saídas, apesar da gente estar buscando saídas para as coisas que estão acontecendo. Muito bem, professor Danner, uma boa noite. Prazer também tê-lo aqui. Professor Humberto, a palavra é sua. Quero cumprimentar, boa noite, professor Adelino, já agradecendo pelo convite, professor Danner, professor Alisson Mascaro, que é um prazer imenso estar contigo. É muito gostoso estar com a presença de uma figura que tem sua obra como referência bibliográfica na disciplina de Filosofia do Direito, quando leciono essa disciplina na universidade. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal do Jurispresso, de formação crítica, formação jurídica crítica, canal do Instagram e do YouTube, e os caros companheiros do Partido Socialismo e Liberdade, do qual fazemos parte também, Danner e eu, e todos e todas que estão nos acompanhando agora, que saem em busca de respostas para a nossa caminhada em dias tão estranhos. A inspiração do nome do partido, né, Socialismo e Liberdade, do PSOL. Estamos aqui em Piracicaba, na construção, né, na construção de um projeto comum, ouvindo todas as frentes, né? Mas é uma inspiração o próprio nome. Oxalá consigamos vislumbrar uma sociedade, de fato, que aponte para a liberdade. E esse tema, não só da socialização dos bens, mas de uma sociedade para todos, né? Nós temos debatido aqui, professores, muito a questão do direito à cidade, e nesse momento aparece o direito à saúde, no limite o direito à vida, né? E estamos ainda no calor da revelação da fita que gravou, a fatídica fita, né, o vídeo que gravou a reunião ministerial. Então, o que a gente poderia começar, talvez, trazendo alguns elementos, né, para pensarmos o significado de tudo aquilo, daquela cena que poderia ser cômica se não fosse a nossa tragédia, né? Mas como é que nós começaríamos analisando eu diria assim, né, tantas falas, tantas
iniciativas ali naquela reunião que vão depondo contra um projeto de país, né? Eu não consegui, eu tive o cuidado ontem de assistir o vídeo inteiro e fiquei estarrecido, porque você vai percebendo cada iniciativa de destruição de tudo aquilo que nós, há 500 anos, temos lutado para consolidar, né? E a duras penas, as poucas conquistas que tivemos, né, na mão daquele grupo, em pouco tempo tem virado pó, né? Então, eu vou colocar esse tema, vou passar para o professor Alisson, para uma análise, talvez, inicial, mais panorâmica, não é? Não sei como é que o professor recebeu a questão da fita, e nesse contexto da pandemia, o que o professor colocaria? E eu quero também aproveitar para mandar este abraço muito especial para o meu querido amigo Luiz Cláudio Marculino. Marculino e eu temos uma história de muitos e muitos anos, mais de década, de um trabalho em comum na luta da divulgação das ideias progressistas e também da constituição de espaços para a classe trabalhadora nesse contexto da transformação social. Eu quero aproveitar este ensejo para dizer que o que se tem no Brasil, que tivemos na noite de ontem, com a divulgação de uma reunião ministerial da Presidência da República do Brasil, acontecida há um pouco mais de um mês, o que temos efetivamente é um exemplo, um extrato da tragédia nacional e da tragédia das nossas estruturas sociais. Efetivamente, nada daquilo poderia ser concebível em termos de uma política institucional minimamente decente, educada. Falta civilidade, falta polidez, falta aquilo que se dizia antigamente de urbanidade. Peculiarmente, esse não é o problema central. Ainda que fosse uma multidão de pessoas sem nenhum trato à mesa, sem nenhum refinamento, sem nenhuma fleugma, isto jamais foi problema. Eu espero mesmo um dia que nós tenhamos uma sociedade na qual o povo esteja no poder. E o povo com a condição de educação que tiver. O povo que fale palavrão, que fale o vernáculo de modo errado, isso para mim não é o problema. O fundamental é que horizonte nós temos. E o horizonte de um posicionamento político, como esse que foi revelado ontem, é um horizonte que efetivamente, em nome de um certo interesse do povo, que não é interesse do povo, quer simplesmente destruir, quer fundamentalmente privatizar. E eu chamaria a atenção para o fato de que o mais importante de ontem é o ministro da Economia, é o representante do capital, Paulo Guedes, que quer privatizar a toque de caixa do Banco do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, que quer aproveitar a pandemia para acabar com as legislações, com as normativas que venham a proteger o meio ambiente. Estas são as questões centrais. Enquanto tem alguém que nos diverte no cargo presidencial, todas as grandes questões estão passando ao largo e estão destruindo o espaço de convivência e o espaço de afirmação nacional soberana. Então, no fundamental, professor Adelino, professores, Danner, Humberto e todas e todos que nos acompanham, o central é que nós vivemos um tempo neoliberal no qual nem a pandemia foi capaz de riscar a política social e econômica existente. Muito pelo contrário, a pandemia está sendo aproveitada para acelerar as perspectivas neoliberais. E no fundamental ainda, eu também quero dizer aqui a todas e todos que não é um problema de quantas pessoas gostam ou desgostam de um presidente. Desde ontem, a pergunta de muita gente era se esta reunião sendo revelada, isto era prejudicial à imagem do presidente da República ou era benéfico? E, claro, é prejudicial para quem não gosta dele e é benéfico para quem gosta dele. Pouco importa o que façam ou não façam, os que gostam desta posição só se regozijam quando vem alguém falastrão, quando vem alguém sem modos dirigindo uma reunião. O central não é isso. O central é que quem comanda o espaço político e social brasileiro é o capital. Este homem será presidente da República até o capital assim quiser, até o momento em que o capital não mais o quiser. Então, no fundamental e naquilo que tange ao estrutural desta reflexão,
A pergunta é se nós temos condições de enfrentar aqueles e aquelas que o escolheram e o sustentam por lá. Não é só a arma, não é só o exército, é fundamentalmente o dinheiro. O dinheiro do mundo está feliz. Paulo Guedes vai dar o Brasil, que resta, gratuitamente, ou custando muito pouco, ao capital. É um enorme negócio de acumulação o que se passa no Brasil. Então, queridas e queridos, senhoras e senhores, nós estamos ainda sequer tateando a definitiva resistência. A reunião de ontem foi um exemplo do quão triste é o nosso tempo e do quão triste está o nosso país. Olha, professor, concordo totalmente com a sua análise, a postura do Paulo Guedes. Aliás, né, ontem, num dos jornais, uma comentarista econômica dizia isso: o mercado está satisfeito porque o Paulo Guedes está garantindo, né, em pleno vapor, as reformas. Mas eu não vou comentar mais, porque eu quero ouvir os colegas. Vou passar a palavra ao Danner para a sua análise, Danner, para o seu comentário. Você sabe que ontem, eu, assistindo a gravação, eu pensei em dois autores que são fundamentais para a gente pensar também aquilo que é a realidade brasileira. Um dos autores é o filósofo Karl Marx. Quando escreveu 18 Brumários, ele colocou uma questão muito forte ali em relação a Luiz Bonaparte. Qual que era a questão? A questão é aquilo que a burguesia francesa não queria fazer e não queria aparecer fazendo, portanto, na França, para não sujar as mãos e não parecer mal, né, na fita ou na gravação, vamos dizer assim, fazendo um paralelo. Ela, então, colocou Luiz Bonaparte para que fizesse o jogo sujo, né? E parece que a elite brasileira, ela está fazendo a mesma coisa, está colocando, então, o Bolsonaro para fazer aquilo que é o jogo sujo, ou seja, que é praticamente devastar tudo aquilo que existe de vida e de vida em relação ao povo brasileiro, principalmente aos trabalhadores que estão passando por um processo de devastação, desintegração daquilo que diz respeito aos seus próprios direitos. Então, eu penso que algo que está acontecendo hoje e que é prejudicial a nós é essa devastação e precarização da vida. Nós estamos a ponto de viver analogamente a processos escravocratas no Brasil, né? E aqueles que estão no poder, de fato, né, são os netos, né, quando não filhos, né, daqueles que dominaram, né, e devastaram com uma boa parte daquilo que era a vida, né, da situação dos nossos, dos escravocratas, dos escravos no Brasil, foram escravos. Então, essa é uma primeira questão, né? Se o Marx, né, vai pensar a partir do Hegel, né, no primeiro momento, o que ocorreu foi, de fato, uma tragédia. Agora, o que está ocorrendo, né, é uma farsa, né, quando ele faz a referência a Luiz Bonaparte. E nós estamos revendo novamente essa farsa ocorrer. Uma farsa de mau gosto, né, e, ao mesmo tempo, algo totalmente estapafúrdio do ponto de vista da vida pública brasileira, que é a devastação daquilo que diz respeito à noção de comunidade, e de espaço comum também, né, da nossa vida pública. Um outro autor que eu recordei, que é o Domenico Lossurdo, que tem um texto sobre bonapartismo, e que está nessa mesma perspectiva e democracia, é quando você verifica que a população brasileira, o povo brasileiro, é tratado como criança. O povo brasileiro cada vez mais infantilizado, até mesmo pelas falas, né, do Jair Bolsonaro em relação à população e o quanto é fácil você ter ditadores, né, no Brasil. E aí devemos pensar depois, né, o que significa esse ditadores, né, ou como é fácil você ter uma ditadura ou dar um golpe, de fato, militar no Brasil. Mesmo que esse golpe não venha aquartelada, mesmo que esse golpe venha de uma outra forma, que seja muito mais eficaz do que a quartelada, que muitas vezes é aquilo que é o comum, que nós pensamos que é o mais forte. Então, essa é uma questão fundamental, é tratar a população brasileira, né, como criança, por conta de uma ausência educacional, né, uma ausência educacional ilustrada, né, a partir do mesmo processo de esclarecimento. Penso que quando a população brasileira, de fato, ela for, né, preparada do ponto de vista de uma educação de excelência,
Com certeza, pessoas como Bolsonaro e esse tipo de reuniões, elas não serão tão promissoras e tão caricatas como nós imaginamos. Então, eu penso que a população brasileira não deve ser, né, tratada, né, como infantil, muito menos como criança. Isso já remete até mesmo a uma tradição muito mais antiga que diz respeito à própria filosofia grega, né? Se a gente for até Platão, a gente pode ter essa referência de como que as pessoas são tratadas, né, do ponto de vista da infantilidade. Daniel, muito bom. Eu acho que a gente vai poder depois voltar comentando. Eu vou passar para ouvir o Humberto, para a gente depois fazer uma outra rodada e ir aprofundando esse debate. Meus caros, eu fiquei pensando, e depois de uma publicização daquele vídeo, acho que o primeiro sentimento é de estarrecimento. Não obstante, a gente precisa recobrar a racionalidade para fazer as análises, né? E eu fiquei pensando muito na fala do ministro Ricardo Salles, que ele diz que deveria se aproveitar a situação da pandemia para flexibilização de leis ambientais. É só uma fala que ela simboliza muito. A forma com que esse grupo, essa equipe pensa a política. A ideia de trabalhar com as cortinas de fumaça e controle das narrativas é muito interessante, porque ao invés de se discutir como atacar a pandemia e solucionar este grave problema que a população brasileira vem enfrentando em questões econômicas e sanitárias, ele acha que a pandemia é uma oportunidade. Um outro ponto que eu acho interessante é que, enquanto muita gente, inclusive da esquerda, tinha uma expectativa na revelação desta reunião, já havia uma preparação, uma reação da base do governo. De certa forma, a esquerda acabou sendo pautada pela própria direita, sendo pautada por uma agenda do próprio Sérgio Moro, porque quando vem a divulgação, nós vemos um vídeo como o da Carla Zambelli enaltecendo os ministros, enaltecendo o presidente e as falas específicas que cada um fez, as suas peculiaridades, o modo de agir, que a gente trataria como estapafúrdio, nós vemos que há uma tentativa de manutenção do domínio da narrativa para falar com a sua base, que não é uma base grande hoje, mas para manter essa base. Então, pautar-nos por uma pauta que vem da própria direita, eu vejo aí um grande equívoco. Como mencionou o professor Mascaro, nós temos que nos dirigir à população, nos dirigir às massas, debatendo coisas muito tangíveis, muito concretas, que, se nós pensarmos quais são essas coisas, diz respeito à economia, ao trabalho, à saúde, que são coisas muito concretas para o povo. Temos que tomar muito cuidado com essas cortinas de fumaça, porque nós mesmos acabamos sendo enredados. Aí o tema é o quê? O tema é uma denúncia do ex-ministro Sérgio Moro. O tema é o jeito que o Bolsonaro falava ou os impropérios que discursava. E lembrando que falas como a do ministro Weintraub, que para muita gente parece tresloucada, gerou indignação em muitos setores, para a base do governo, para aquela base que ainda sustenta, para aqueles de 15% a 30% da população, que a gente não sabe ainda qual é nesse momento, que se mantém apoiando o governo, são absolutamente plausíveis. Tem sustentação. Para eles não há nada de novo. O que nos assusta, que assusta alguns, o que surpreende alguns, alegra a outros. Então, nessa disputa de narrativas, não podemos nos permitir enredar em cortinas de fumaça, muito menos entrar cair no conto que eles querem contar, permitir que eles façam
a agenda, que eles pautem a nossa discussão. Eu acho que essa questão da luta, né, da briga de narrativas é muito importante, né? Mas eu fiquei pensando num tema, e diante dos colegas aqui que, né, adentram na perspectiva mais filosófica, e até fiz uma anotação aqui, não é, que o vídeo de ontem, ele explicitou as entranhas podres, né, do ultraliberalismo neofascista que está entre nós. Cada vez que a gente vai lembrando de uma cena, ou do ministro da Educação, ou do ministro da Economia, ou... Bom, as falas, elas são tão pesadas, né? E a gente fica pensando que o teor do vídeo, a investigação era para identificar as influências, né, do presidente, a tentativa de manipulação do presidente em relação à Polícia Federal, que é um crime grave, mas a gente vai percebendo ali um universo de outros crimes. Eu não quero usar a categoria mais graves, mas tão graves quanto, né? E crimes terríveis. Então, a minha questão é a gente pensar o seguinte, até numa postagem hoje de uma querida, né, que nos acompanha, Elaine Gutierrez, falei um pouco disso, né? O fato de vir à tona de maneira tão explícita esse projeto de destruição, apesar daquilo que o professor Humberto coloca, da disputa de narrativas, etc. Essa questão de você tirar o véu, de uma certa maneira, o vídeo ele descortina, né, essa ideologia de um projeto para o Brasil. As pessoas podem gostar do Bolsonaro, podem não gostar, mas, de qualquer maneira, existe ali, às claras, uma concepção que nem sempre era explicitada de maneira tão evidente. Então, a minha questão esse ponto de vir às claras, as entranhas podres desse projeto, isso pode ser um momento de fissura, de fragilidade, né? Queria ouvir um pouco mais. Eu estou colocando essa questão, mas fiquem também à vontade, porque é alguma coisa que tem me feito pensar que quando você cai com as ideologias, é uma perspectiva de superação. As contradições estão à mostras ou ainda não é suficiente, né? Professor Mascaro. Obrigado, professor Adelino. Eu tenho, nestes anos todos de caminhada teórica, política, prática, nos livros, nas ideias, na construção de reflexões, eu olho para o nosso campo de esquerda com muito carinho. Nesta ocasião, eu tenho aqui companheiros nesse debate, tanto do PT quanto do PSOL, dois dos partidos aos quais eu tenho tanta gente próxima, tantos queridos companheiros, orientei muita gente na universidade do PT e do PSOL, a própria candidata a presidente da República do PSOL, Luciana Genro, quando era candidata a presidente, foi me orientando, e junto com tantas companheiras e companheiros do PT, tem uma longa trajetória também em outros partidos de esquerda. Eu quero dizer uma coisa a quem me acompanha, sendo de esquerda e sendo de luta, uma questão que é central. Nós não chegamos nem próximo da verdade anunciada pelo entorno, mediante a voz deste atual presidente da República, Bolsonaro. Isso é de uma tristeza profunda. Eu evito, muitas vezes, falar isto em público, falar nestes termos, mas é preciso esclarecer. O fato é que, fundamentalmente, as esquerdas do mundo e do Brasil em específico, aqui eu falo de praticamente toda a esquerda, as esquerdas não conseguem chegar à realidade material, não conseguem chegar ao fenômeno dos problemas sociais, e a extrema-direita também não chega. Fundamentalmente, ela erra, e erra de modo crucial, mas ela se aproxima mais dos fenômenos verdadeiros da materialidade do que a esquerda. Isso é chocante. Eu tenho falado isso há muito tempo. Um livro que eu publiquei faz 1 ano e meio, que se chama Crise e Golpe, da editora Boitempo, foi a minha investigação e a minha reflexão teórica
sobre por que vivemos um golpe, sobre por que sofremos este golpe, eu não tenho nenhuma ilusão de que estejamos com as boas referências e só falta o mundo nos entender. Nós estamos com referências erradas. A avançar neste caminho, nós não conseguimos a transformação da nossa realidade social. O que quero dizer é que, eventualmente, a direita fala de questões mais materiais do que a esquerda. Vou dar um exemplo. Aliás, esta tese é minha, esta tese também é de Zizek, Slavoj Zizek, este enorme filósofo contemporâneo que me deu a honra de escrever o prefácio de um livro meu que se chama Estado e Forma Política, e esta tese tem sido percebida por muita gente. Eu dou o exemplo de mais um outro enorme filósofo e pensador, que foi o inglês Mark Fisher, morreu faz 2 anos. Que tese é esta? A direita fala a verdade e a esquerda fala as ilusões. E como é que a direita fala a verdade? A direita fala a verdade dizendo: se você ficar em casa por causa da pandemia, você vai morrer de fome. A esquerda fala: fique em casa. Se nós observarmos bem, se alguém ficar em casa nas condições do capitalismo, esta pessoa morre de fome. Se alguém sair de casa nas condições do capitalismo, morre de coronavírus. Mas, eventualmente, pode não morrer de fome. Os dois modos de ver estão errados, porque é preciso ficar em casa e é preciso transformar o modo de produção, para que todas as trabalhadoras e os trabalhadores, mesmo não indo agora ao local de trabalho, ficando em casa, ainda assim consigam ter os meios de subsistência. Então, a esquerda está errada e a direita está errada. Mas, pasmem, a direita fala mais ao sentimento material das pessoas do que a esquerda. Um dos grandes defeitos da esquerda no mundo, nos últimos 40 ou 50 anos, é que a esquerda, ao deixar de ser revolucionária, ela louva as instituições do Estado burguês. Ela louva o capitalismo. E a direita, que sustenta o capitalismo, não louva as instituições capitalistas. A direita é tão capitalista que ela não precisa nem sequer beijar a mão das instituições capitalistas a todo momento. Trump, Bolsonaro, Partido Republicano dos Estados Unidos, essa gente pouco se importa com as instituições, que são burguesas. E a esquerda, que é frágil, a esquerda que por qualquer coisa é destruída ou perseguida, ela começou a defender as instituições burguesas. Resultado, o povo não se comove, o povo não se sensibiliza com defesas como a defesa da democracia, da república, das instituições, da tripartição de poderes do STF. Ontem aconteceu um fato horroroso. A divulgação desta entrevista revelou que um ministro de Estado declarou que se devia fuzilar ou mandar prender os 11 ministros do STF. Isto é horrendo e absurdo. Para o povo, no entanto, é exatamente isso que o povo queria ouvir. O povo não quer defender 11 ministros de um tribunal supremo do país que eventualmente só venha confirmar que um negro e uma negra pobres estão encarcerados, não ganham habeas corpus no STF e o seu pai e sua mãe estão chorando. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, nós estamos desconectados daquela que é a realidade material. A direita também está, e eu quero dizer aqui por que está desconectada. Porque ela critica o sistema político e jurídico, só que ela nunca critica o sistema econômico. A reunião de ontem, a reunião ministerial, foi notável para mostrar como é que o Paulo Guedes e todo o ministério e o senhor presidente da República querem passar um trator do capital em cima da população. Vão tornar o povo ainda mais miserável. A esquerda até torna o povo menos miserável. Toda vez que a esquerda toma o poder, dá incentivos econômicos ao capital e incentivos também à população para consumir. No entanto, a direita está umbilicalmente ligada ao capital, a esquerda também está, só que não tão umbilicalmente, só que acontece um dado. A esquerda defende as instituições políticas e jurídicas do capital, a direita não defende. Então, pasmem, vocês que me acompanham, senhoras e senhores, eu não tenho dito que a nossa tarefa é fácil. Eu não acredito que uma reunião como esta, quando revelada, vá fazer a consciência do povo acordar. Muito pelo contrário, se nós não tomarmos o horizonte correto
da luta pelo socialismo e contra o capitalismo, as esquerdas do mundo estão fadadas ao fracasso. Toda esquerda europeia que fez o serviço neoliberal pela direita, ela perdeu as eleições. Toda vez que a esquerda não avança no sentido de falar para o povo claramente, de modo cristalino, que esta sociedade é de exploração, as pessoas preferem alguém que fala mais verdades do que a esquerda, porque nós somos bonzinhos, porque nós defendemos as instituições, porque nós defendemos a ordem, e a ordem só massacra as pessoas. Então, entendam o que estou dizendo, é pior, nossa luta é muito pior, porque o inimigo é melhor do que nós. Isto choca o nosso narcisismo de esquerda. Nós somos bonzinhos, nós somos responsáveis, nós não falamos palavrões, nós temos o bom vernáculo, nós temos fleugma, nós temos todo o estilo de gente correta e do bem, e chega a multidão dos feios, sujos e malvados, mas eles contam uma verdade só fundamental: o mundo está errado. Por um acaso, eles não sabem consertar, eles piorarão mais. Nós até sabíamos consertar. O conserto se chama sair do capitalismo. Mas depois que a gente vendeu esta loja de consertos e passou a louvar a realidade como se fosse toda bonita, nós não alcançamos mais o coração do povo. Professor Adelino, estou dizendo tudo isso porque todo momento que temos, e qualquer pessoa que me ouve neste momento, me acompanha, a todo momento é chegada a ocasião de sensibilizar quem é da luta, lutador e lutador. Nós precisamos efetivamente sair desta discussão e deste arcabouço ideológico, que é o arcabouço do capital. Quebremos a ideologia do capital. Nós temos os meios de melhorar o mundo. Nós temos o meio de transformar o mundo. A direita não tem. A direita faz crítica e nós sabemos fazer a transformação. Qual é o problema? Nós, ao não fazermos mais crítica, ninguém dá bola para nós. As pessoas estão, todas elas, sofrendo, e o primeiro que gritou mais alto que esta lágrima será enxugada, a pessoa vai junto com ele. Só que quem gritou que vai enxugar a lágrima vai tacar um chicote em cima da pessoa. E nós, que eventualmente temos o lencinho para enxugar a lágrima, nós temos até a possibilidade de passar o lencinho no olho da pessoa. No entanto, nós nem sequer sabemos que esse lencinho não é nosso, é dos outros, e as pessoas não têm dinheiro para comprar lenço. Então, queridas e queridos, nos aprofundemos na nossa união, na nossa luta e na nossa crítica. Nosso palavreado e nossa posição não dão conta, não é porque falta voz, é porque estamos olhando para o horizonte errado, mas tenho muita esperança de que, ao olhar para o horizonte correto, nós conseguiremos trazer o povo conosco para uma transformação estrutural e material da realidade. Professor, excelente análise, não é? Aliás, uma análise de muito fôlego e que vai nos provocar. Vou passar rapidamente para o Daniel para a gente poder avançar um pouco mais, mas eu queria só chamar a atenção de uma questão, porque não sei se depois a gente vai ter tempo de discutir isso, porque o professor Mascaro traz alguns elementos, e a nossa esquerda, ou a nossa organização, as nossas organizações partidárias, elas de fato estão na luta pela defesa da democracia, dos grandes temas, não é? E eu acho que o professor Mascaro faz um alerta fundamental. Professor Daniel, por favor. Olha, são muitas as questões, né? Seja em relação à questão da gravação do vídeo, seja as questões colocadas pelo professor Mascaro, em relação àquilo que diz respeito à nossa linguagem, à nossa forma de dizer o que está acontecendo de fato, ou até mesmo em relação a como nós podemos nos juntar para construir alguma coisa em comum entre todos nós. De fato, como eu disse no primeiro momento, parece que a gente está vivendo um momento em que a gente não tem saída, né? Como pelos poros, né? Sai, né? E nós estamos vivendo um momento de aporia. Parece que nos encontramos num momento em que não tem saída. Mas parece que essa saída só se, de fato, ocorrerá se a gente educar isso a longo tempo mesmo, a população de forma, estou chamando aqui ilustrada, mas uma educação popular, de fato, em que as pessoas possam ter conhecimento da ciência, conhecimento tecnológico, conhecimento humano, para que a gente possa, de fato, compreender as questões sociais que nos envolvem
né, e até mesmo as questões fundamentais da nossa vida. Veja, um autor chamado Augusto Comte, ele imaginava que um operário do seu tempo tinha que ter, no mínimo, uma biblioteca em casa pessoal, para que ele pudesse, ao mesmo tempo, ler e, ao mesmo tempo que, ao ler, pudesse também dizer e interpretar as coisas que estavam acontecendo. Podemos até mesmo discordar de muitas questões ligadas àquilo que Augusto Comte está pensando, mas era fundamental que a população brasileira, ela fosse, sim, de fato, educada a ponto dela conseguir, com os próprios olhos dela, enxergar as coisas que estão acontecendo. Então, eu penso que isso é o primeiro momento, uma primeira questão. A segunda questão é que a população brasileira, com as questões econômicas que nós já estávamos vivendo, ela já estava num processo de degradação, de fato mesmo, em relação aos seus direitos trabalhistas. Podemos verificar que, historicamente, né, primeiro foi a aprovação dos direitos trabalhistas, depois em relação à questão da previdência social. Veja, parece-me que a gente está vivendo um momento em que vamos transformar, né, milhões de brasileiros em pessoas famintas. E veja que quando você tem pessoas famintas, essas pessoas mesmo, você tira toda a condição do quê? Do direito dela. Do direito dela, de fato mesmo, de viver. Até mesmo o Santo Agostinho dizia, né, uma pessoa que passa fome, não tem o que comer, nem religião essa pessoa ela tem, né? É só para a gente fazer uma referência quando você tira completamente os direitos, né, das pessoas. Imagine, então, até mesmo o Hegel dizendo, né, do direito famélico. Se uma pessoa não tem direito, passa fome, e, de fato, praticamente nem direito ela tem direito, sim, de entrar na propriedade alheia e tirar aquilo que não é dela. Essa é uma questão em que você é fundamental para a gente. Uma boa parte da população nossa, ela não tem praticamente nada. E como não tem absolutamente nada, o que essas pessoas vão fazer? Então, essa é uma questão de fundo, né? E como que nós, enquanto partidos políticos ou pessoas, como nós podemos educar as pessoas e como nós também podemos criar espaços de comunidade? Porque outra coisa que nós perdemos foi o espaço de comunidade. Hoje, praticamente, nós celebramos o nosso próprio eu, né? Nós praticamente destruímos aquilo que era comum para todos nós, para que a gente só mesmo autoafirmasse aquilo que nós somos, mas enquanto o nosso próprio ego, né? Então, é uma questão de fundo para a gente pensar aquilo que nós vamos fazer. Então, veja, o momento, então, que a gente vive é o momento em que, do ponto de vista histórico, desde o Brasil colônia, a gente vem passando sempre por processos em que o capital domina todas as nossas relações. O Caio Prado Júnior, né, quando vai falar sobre o sentido da colonização brasileira, ele deixa muito bem claro que tudo que se produz aqui é tudo aquilo que vai para fora e praticamente não fica nada para as pessoas que estão aqui, né? E, ao mesmo tempo, temos a seguinte dimensão, até do ponto de vista do capital, sabemos, né, que aquilo que se produz aqui fica muito mais caro para a gente, porque, mesmo do ponto de vista do capital, a gente produz o quê? Matéria-prima, para depois ainda consumir o quê? Né? Bens manufaturados, que sai muito mais caro também para todos nós. Por quê? Porque não se tem investimento na área de ciência, de tecnologia, e etc. Então, veja, a nossa vida, até do ponto de vista da ciência, porque nós não temos um desenvolvimento científico educacional decente, ela fica cada vez mais empobrecedora. Porque isso também tira da população brasileira a sua autonomia. Então, veja, se nós não juntarmos para redescobrir as comunidades, os pontos que existem comuns entre nós não vamos, de fato, mesmo viver bem, né, e a partir do bem comum. Veja, a fala do Paulo Guedes, ela é sintomática. Eu estava com a minha filha de 10 anos assistindo ontem a gravação, estava sendo projetada, né, por um jornal. Quando o Paulo Guedes falou que a economia do Brasil andava bem, ela perguntou, mas ele está falando do Brasil mesmo? Ou seja, será que é do Brasil que ele está falando? Né, que a economia vinha bem? Vinha bem para quem? Né? Então, essa é uma pergunta fundamental para nós, porque para uma boa parte da população brasileira, a nossa economia não vinha bem, né, e não estava bem. E com a pandemia, as questões ainda foram mais pioradas, até porque nós sabemos, né, que a construção do Brasil, ela se faz mesmo a partir das pessoas pisando umas sobre as outras. Esse é outro problema sério que nós vivemos. Nós quase temos aqui a dialética, né, do senhor do escravo do Hegel, em que as pessoas, elas passam, né, por um processo cada vez mais forte de dominação. Esse processo de dominação também é de controle sobre os corpos, né, portanto, sobre as pessoas, e ao mesmo tempo de manipulação.
Até porque, o que acontece numa boa parte de tudo que está acontecendo? Aquilo que o Marx dizia, né? Existem pessoas, sim, de fato, produzindo ideias na nossa sociedade atual. Além de produzir ideias, existem aquelas pessoas que estão regulando as ideias para saber aquilo que chega ou não até nós. Então, mesmo chegando o vídeo, ou a gravação do vídeo até nós ontem, veja como de fato chegou. Até mesmo você tem recortes no próprio vídeo, né? E aquilo que nós assistimos ontem nada mais é do que um pedaço do palco sendo iluminado daquilo que acontece no cenário da vida brasileira, né? Então, essa é uma outra questão de fundo, né? Então, veja, essas questões todas, ela revela a forma de sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade pautada praticamente no quê? No consumo. E essa sociedade pautada no consumo, ela gera cada vez mais pessoas ególatras, né, e que só querem se satisfazer a partir dos seus próprios desejos. Elas, de fato, não pensam, né, de forma coletiva. E muito menos procura saídas, né, coletivas, né, para a sua própria existência. E isso, de fato, mesmo está gerando um certo esgotamento entre nós, e além desse esgotamento, uma certa destruição. Por isso que eu disse, parece que a gente está vivendo um momento em que nos encontramos em aporias, de fato mesmo, né, diante dessa situação toda, né? Mas, se a gente pensar numa boa parte do trabalhador brasileiro, das pessoas, veja, além de não ter os seus próprios direitos garantidos, essas pessoas não têm, de fato, conversado entre si para pensar formas de saídas para que elas não sejam massacradas, né? Veja, até a gente fala de forma abstrata, né? Você fala trabalhador, você fala operário, mas você se esquece que o trabalhador e o operário é o José, a Maria, o João, né? E essas pessoas comem, bebem, né? E qual que é o projeto comum para o João, para a Maria e para o José, para que a gente possa construir uma sociedade diferenciada para todos nós? Então, eu penso que nesse processo em que a esquerda, de fato, está perdendo a mão, mesmo a própria direita, é que, do ponto de vista da esquerda, nós precisamos recuperar uma educação popular de base. E nós precisamos voltar, de fato mesmo, a uma perspectiva em que a gente precisa reinventar ou redescobrir aquilo que eram os antigos centros comunitários que nós tínhamos antigamente nos nossos bairros, nas nossas ruas, para que a gente encontre novas formas, portanto, de superar as coisas que estão acontecendo atualmente. Se nós não criarmos processos coletivos, nós vamos ser esmagados, né? Não é à toa que o Spinoza diz no tratado teológico dele, né, que o peixe grande, pelo direito natural, pode devorar o peixe pequeno. Tem todo o direito de fazer isso. Só que os peixes pequenos reunidos também têm todo o direito de devorar o peixe grande. Ou seja, enquanto a gente não se reúne para criar processos, né, de esperança para que a gente possa sair das situações na qual nós estamos, né, nós vamos, de fato mesmo, ser devorados. Mas só podemos fazer isso com processos educacionais que ilustre, de fato mesmo, a possibilidade de ver as coisas com os nossos próprios olhos, e não com os olhos, né, dos outros, no caso. Muito bem, eu vou passar rapidamente ao professor Humberto, sem nenhum comentário, porque tem um outro tema que eu quero introduzir depois, mas quero ouvir a análise do professor Humberto. Meus caros, a partir do que os colegas disseram, professor Adelino, vou tentar sintetizar alguma coisa e pensar aqui, né, estava incomodado pensando em rumos. A nossa esquerda, ela está domesticada, assumiu um bom mocismo pueril, um pacifismo ingênuo, defensora da ordem, como bem mencionou o professor Mascaro. Os nossos partidos acabaram se tornando partidos defensores da ordem. Em certo sentido, em boa medida, às vezes temos nos portado de forma academicista. Nossas análises precisam penetrar as bases, precisam penetrar o coração e a mente das pessoas comuns, das massas, e não dá para fazer isso sem ter contato com as demandas concretas do povo. Sem a proximidade com as pessoas que estão vivendo aí o mundo da vida, pegando o ônibus, indo trabalhar em tempos de Covid, nem todos têm, aliás, são raros os que têm essa possibilidade de se manter em casa, como alguns de nós têm conseguido,
Então, nós temos que inverter a nossa caminhada, fazer uma meia-volta, repensar. Uma coisa que me preocupa tremendamente é quando eu tenho visto defesas das instituições de forma acrítica, e uma vez um aluno, no curso de Direito, lá no Unisal, ele me fez uma pergunta para a qual eu não tinha uma resposta muito clara, muito, vamos dizer, polida, porque ele me questionou como a gente defende um STF depois daquela lista que saiu da licitação para compra de lagosta, de vinhos caros, em momento que o povo brasileiro sofre exatamente por questões financeiras, econômicas, que dizem respeito efetivamente ao mundo do trabalho, uma realidade elitista, uma casta do Estado, da nação brasileira, vivendo dessa condição de fartura. Então, acho que a gente tem que mudar o rumo da nossa caminhada e volver às bases. Eu estava vendo um vídeo do Darcy Ribeiro falando do Brizola um tempo atrás, que o povo brasileiro, o socialismo é do povo. O povo é socialista. Se a gente chegar e perguntar para as pessoas, por mais que elas estejam encantadas ou iludidas com esse discurso de extrema-direita, se perguntar para elas se elas são a favor de manutenção do 13º, elas são a favor. Se perguntar para elas sobre e explicar previdência, elas não vão ser favoráveis às contrarreformas que temos assistido. O corte de direitos trabalhistas, como tem sido depredada a legislação trabalhista do nosso Estado brasileiro, o povo não é favorável a isso. Então, acho que nós precisamos pensar, principalmente os intelectuais, como intelectuais públicos, e se dirigir, nos dirigir às pessoas, mas ir até as pessoas comuns, sujar os pés no chão da vida. Soa clichê, porque a gente vira e mexe, é vergonhoso falar de retorno às bases o tempo inteiro, mas nós precisamos adentrar os bairros periféricos das nossas cidades, como aqui em Piracicaba. Precisamos falar com a gente simples e ouvir a gente simples. Inclusive, como muitos disseram, o povo não se tornou fascista de uma hora para outra, o povo não é fascista, não é composto por pessoas fascistas, o povo tem expectativas muito concretas, e nós paramos de ouvir o povo e deveríamos, inclusive, ter nos aproximado. Eu recordo de algumas conversas que tive com companheiros, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, e perguntei por que elas votaram e por que defendia o governo Bolsonaro. Essas conversas, muitas delas, acabaram desembocando em uma mudança de pensamento e uma abertura para ouvir as propostas que nós temos. Então, sem se aproximar da gente simples que pessoas das quais talvez nós temos nos afastado no dia a dia, na rotina nossa, nós não vamos encontrar as respostas. Não podemos estar descolado do que o povo pensa e sofre cotidianamente. Queria dizer que foi uma rodada surpreendente, achei assim, bastante profundas colocações, não é? As provocações. Professor Mascaro, aqui em Piracicaba, nós temos feito esse movimento, inclusive, da luta política partidária, né? Colocar as nossas concepções, essa questão que o professor Humberto coloca, de voltar às bases, né? De voltar às fontes, como nos ensina a tradição do pensamento, inclusive latino-americano, né? É um desafio. Mas eu queria colocar uma questão, nós já estamos quase com 1 hora de live, e é uma questão que para mim é fundamental, né? E apareceu aqui, por graça da vida, na pergunta do querido Marculino, Luiz Cláudio Marculino. Ele coloca, não sei se o Vanderlei consegue colocar na tela de novo a pergunta do Marculino, mas o Marculino ele nos indaga
se pós-pandemia pode ser a construção... Eu vou colocar essa questão porque nós precisamos sair com alguma esperança no sentido até de apontar perspectivas, né? Então, o professor Marcolino coloca, não é? Essa pandemia pode abalar o sistema capitalista e romper a estrutura social brasileira concentradora de rendas, né? Há uma perspectiva de superação. Nós vamos aprender, né, com as lições da história recente, né, de tantas derrotas, que a esquerda, eu nem quero colocar a esquerda, mas tantas derrotas que o povo brasileiro tem sofrido, nós vamos aprender, e essa experiência tão dramática pode nos apontar essa perspectiva, inclusive, que o professor Mascaro coloca, da revolução, né? Porque no cotidiano, na luta política, a defesa institucional talvez tenha sido a única coisa que tenha nos restado, professor. Então, se nós não fizermos a defesa institucional, o campo da esquerda, nós também não temos ainda condições, ou temos essas condições, para construir uma revolução no sentido da transformação de um mundo pós-capitalista, né? Eu queria colocar a questão do Luiz Cláudio Marcolino, para que a gente faça essa rodada também de análise, sempre começando pelo professor Mascaro, do pós-pandemia, e se há um horizonte aí, se nós vamos aprender no sentido de superar. Professor. Obrigado, professor Adelino. Escrevi agora, recentemente, um pequeno livro que se chama Crise e Pandemia. Tive a ocasião, inclusive, de tratar desse livro numa live com o nosso querido Luiz Cláudio Marcolino, há poucos dias atrás. Esse livro aí, inclusive, a capinha dele é um livro eletrônico, dado que não se pôde fazê-lo via impressa. Bem, observemos o que se passa com a nossa realidade e por que nós estamos lutando, talvez, com moinhos de vento. Neste momento de pandemia, o povo está sofrendo ainda mais e está abalado num tal grau que, mesmo nesses anos anteriores, ele não chegou próximo deste abalo de emprego ou algo parecido, de fome, como está passando nos dias de hoje. As pessoas que lutam pela transformação do mundo, desde o momento de surgimento da pandemia, deveriam exigir, de modo claro, cristalino, que nós tivéssemos uma total reestruturação da economia nacional. Nós deveríamos pedir o encampamento estatal de empresas privadas, nós deveríamos pedir que grandes instituições da saúde privada fossem tornadas estatais também, fossem tornadas públicas, nós deveríamos pedir renda universal básica a todas as pessoas, e não com esse discurso, renda universal básica. Já há Bolsa Família. Nós deveríamos exigir 1 ano de Bolsa Família de R$1.000. O povo entende imediatamente, foi a luta da esquerda. No primeiro dia da pandemia, deveria haver uma bandeira total da esquerda, que era R$1.000 de Bolsa Família para toda brasileira, todo brasileiro. Essa deveria ser a única bandeira das esquerdas do Brasil neste momento. No entanto, que nós estamos brigando contra a reunião do Bolsonaro, brigamos ou não para pedir impeachment, e o povo está passando fome, o povo não quer saber de impeachment. E mais, impeachment é um assunto da direita. Ela criou o Bolsonaro, ela o resolva. Quem pariu Mateus, o embalo. Nós não temos nada que ver com isso. Inclusive porque a outra solução é o general Mourão. Então deixa a direita se matar, não vai a esquerda se matar pela direita. A esquerda deve falar aquilo que é a materialidade. Como é que começa a luta socialista? Esgarçando o capitalismo, pedindo R$1.000 para o povo, e o Estado neoliberal, do jeito que está por aí, não tem 1.000 para dar. O Banco Itaú não dá 1.000 para as pessoas. Bradesco não dá 1.000 para as pessoas. Eventualmente, o Banco do Brasil e a Caixa dão. Só que querem privatizar o Banco do Brasil, querem acelerar a venda da Caixa. Então, estou dizendo que o socialismo está muito próximo de nós. Desde que nós tenhamos discurso para começar a estrada do socialismo, lembrando que existe materialidade econômica na sociedade. O povo está passando fome, o povo não tem emprego,
E não adianta nós dizermos para o povo, vá lá, saia da sua casa na pandemia, vá trabalhar para pegar coronavírus e morrer. O povo também não quer sair de casa. O povo tem noção de como se pega coronavírus, e a tal da cloroquina, o povo sabe também que não cura. É só gente muito fanática que finge acreditar que cloroquina cura. No final das contas, o povo quer ficar em casa, mas quer ficar com condições econômicas. Tem modo de nós começarmos a construção da luta socialista. O Lenin, o velho Lenin, dizia, o dia que o povo inteiro não sabe nem o que é socialismo, não falemos Marx, Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico, não adianta falar do capital, que é forma, valor, etc. e tal. Falemos pão, terra, paz. Qual é o slogan da pandemia? Até agora, faz 2 meses que eu tenho gritado, escrevi um livro no começo da pandemia para ver se mobilizava a população. Inclusive, há uma companheira nossa do PT, uma querida amiga da CUT, Ana Lúcia de Camargo, também colega, amiga do nosso querido Luiz Cláudio Marculino, uma batalhadora que junto comigo esteve está tantos anos, junto com a Cidinha Aguilar, Ana Tércia e todos lá dos sindicatos bancários, enfim, todos os nossos queridos amigos e amigas. Muito bem, a Ana Lúcia de Camargo me escreveu no dia que saiu o livro, dizendo, eu tenho por missão pegar estas ideias e esparramar para o máximo de gente que eu puder falar. Bem, estou dizendo que eu tenho falado muito sobre isso. Faz 2 meses que nós estamos desperdiçando uma bola na marca do pênalti sem goleiro, e faz 2 meses que nós estamos fazendo o quê? Se o STF tomará vergonha na cara, se o STF julgará a ação tal e qual, nós estamos defendendo instituições. A direita está quebrando as instituições. O problema não são as instituições. O problema é trazer o povo para fazer a fricção do sistema econômico e mostrar para o povo que na hora que nós quisermos dar milão para a pessoa, eventualmente o sistema tem que ser outro. Milão não precisa nem de socialismo para ser. Milão o capitalismo aguenta dar, mas não neoliberal. Para dar milão para o povo, precisava de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Só que isso, eu volto a dizer, já é um atrito no sistema econômico. Porque se nós começarmos a dar um tiro no coração do neoliberalismo, a gente já começa a fazer aqui uma alteração social substancial. Nós conseguimos mobilizar o povo do Brasil hoje é 23 de maio. Nós conseguimos mobilizar o povo do Brasil, que hoje está pendente para a extrema-direita. Se nós fizéssemos a mobilização correta, 23 de junho, 23 de julho, 1º de agosto, em 2 meses e pouco, o povo inteiro era de esquerda. Se nós tivéssemos uma palavra só para dar para o povo, nós queremos milão de Bolsa Família amanhã. Vira junho com milão de Bolsa Família para cada brasileiro. A gente não foi capaz de ter este slogan. A gente tem, eventualmente, uma rede de Facebook, uma rede de WhatsApp, uma rede de Instagram, tem alguns canais de jornal que são nossos, tem a valorosa TVT em São Paulo, para quem tanto eu falo, Rede Brasil Atual, a gente tem uns 15, 20, 40 pequenos aparelhos para poder falar. Muito bem, se esses 40 falassem que a nossa proposta é dar pão para o povo, dar condições para o povo olhava para nós. Do jeito que está atualmente, nós estamos defendendo as instituições, nós estamos preocupados com julgamentos, nós estamos preocupados com o republicanismo. Se o Bolsonaro fala palavrão, eu troco todos os palavrões do mundo, toda a fleugma, por virem 500 palavrões e milão para o povo. Eu troco toda a fleugma, toda a educação da polidez de tomar chá com a xícara com o dedinho levantado, se vier besteira e mais besteira e milão para o povo. Então, eu estou dizendo, eu gostaria, professora Adelino, de aproveitar esse momento, porque nós que pensamos junto com o povo e lutamos sendo povo, nós precisamos aproveitar este momento especial. A pandemia é horrível, o povo está morrendo, a direita está matando o povo com esta ilusão de que vai dar cloroquina, como se isso curasse alguma coisa. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para mobilizar o mundo. Se o Brasil conseguir fazer isso no primeiro momento, o Brasil será, eventualmente, o país que, vivendo a pior tragédia e a pior hecatombe, sai como liderança do mundo. Eu tenho muita esperança, queridas e queridos que nos acompanham. Eu não desisti da esperança. Eu sei que a gente consegue tocar o coração do povo em 2 meses, se a gente tiver o slogan correto, a
posição correta. E quem é a pessoa de esquerda que é contra dar milão para o povo? Inclusive, vai um elogio ao nosso querido Eduardo Matarazzo Suplicy, que faz 30 anos fala disso e não desistiu de falar disso. Isso não é uma bandeira de loucos. Agora, vejam, isso é só o começo. É milão para começar. Logo em seguida, é a reversão das privatizações. Eu gostaria de ver a esquerda unida em coisas como estas. Tomar a Vale do Rio Doce de volta. Tomar a Petrobras de volta. A Embraer, os Estados Unidos roubaram de nós e não tiveram dinheiro para pagar a merreca que ela pegou de dinheiro que ia dar para a Embraer. A gente vai perder a Embraer de novo. Ninguém está falando nada com isso. Comecemos com milão para o povo, para ganhar o povo conosco. Ato contínuo é pegar a Petrobras e a Embraer. Se alguém me perguntar como é que começa a luta socialista, dei aqui o sentido. Falemos de milão. No mundo onde tudo é dinheiro, se eu não der dinheiro para o povo, eu não começo nada. Então, queridas e queridos, não façam um discurso liberal, edulcorado, de que nós somos os garantes da ordem, nós somos os garantes das instituições. As instituições matam o povo, as instituições mataram um menino quarta-feira no Rio de Janeiro, de 14 anos, não somos nós que vamos defendê-la. Nós vamos defender milão para o povo, depois Embraer é nossa, depois Petrobras é coisa nossa, e se formos nesta toada, em pouco tempo o mundo é socialista. Impressionante a conclamação aí do professor Mascaro. Dani, eu vou passar para você comentar e a gente faz a rodada. Eu penso que até podemos, de fato, dar os R$1.000 aí para a população brasileira, mas tem uma questão também de contradição em toda essa história. A contradição é que a base da indústria brasileira ela está funcionando. A base da indústria de alimentos no Brasil também está funcionando. Então, tem uma boa parte da indústria brasileira em funcionamento e, ao mesmo tempo em que a gente pede para que as pessoas não saiam de casa, nós temos uma boa parte dos hipermercados nossos também funcionando. Essa é uma outra questão, porque você tem filas e filas para entrar também nesses mercados. Então, você tem uma boa parcela da população que está indo nesses mercados e, com dinheiro no bolso, comprar determinadas coisas. Então, tem umas questões também que são conflituosas, né, e de contradição também da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que nós sabemos que tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, não tem água encanada, né, e não tem nada, de fato, mesmo do ponto de vista das necessidades básicas da vida. Então, podemos, de fato, também imprimir essa forma de mudança, né, temos essa possibilidade dos R$1.000, mas também temos que perceber que, do ponto de vista do capital, nós não paramos totalmente. Porque nós temos uma indústria, de fato, em pleno vapor, em funcionamento. Basta a gente verificar até mesmo do ponto de vista de uma produção em larga escala, né, de exportação de frangos e carnes, etc., que está acontecendo no Brasil. Não parou, né? E esse é um outro problema sério também, porque esse trabalhador que está nessas fábricas, eles também estão num processo de contaminação. Então, temos sérios problemas aí, porque, de fato mesmo, nós não paramos na nossa totalidade. A gente anda aqui por Piracicaba e em outros lugares, você vê que as pessoas estão circulando, né? As pessoas estão indo também trabalhar, porque não é toda a população brasileira que parou. Então, esse é um primeiro ponto, né, da que a gente está vivendo hoje. Um segundo ponto é o seguinte, que eu percebo, né, até que ponto a gente está discutindo hoje algo fundamental. O que é algo fundamental? Que é discutir a questão da saúde pública brasileira. A gente está discutindo sobre a questão da pandemia, discutindo sobre o Bolsonaro. A gente não tinha preparo, de fato mesmo, para suportar o tamanho, né, das questões ligadas à área da saúde que nós estamos vivendo hoje, mas tem uma questão que a gente não discutiu, que era, preventivamente, como que a gente poderia nos precaver, de fato, das coisas que estavam acontecendo, do ponto de vista daquilo que é a saúde pública brasileira, porque a saúde pública brasileira, ela está, de fato mesmo, em frangalhos. E não sei se vocês se recordam, há um bom tempo atrás, quando esse governo entrou no poder, uma boa fala deles, que era o quê? Era a privatização também do próprio SUS. O mesmo Mandetta, que foi sempre louvado e louvável nesses últimos tempos aqui, uma das falas era sobre essa questão da privatização do SUS. Até porque vinha de uma demanda também ligada aos grupos, né, empresariais da área de saúde, porque, veja, é um filão do ponto de vista econômico, né, você também abduzir, né, ou retirar dessa população.
Eu lembro bem assim, né, que um bom tempo atrás, os nossos pais mesmo, né, não lutaram para que no caso, o SUS, né, se mantivesse, né, como uma proposta decente e não entrasse, de fato, mesmo, no caso, os planos privados de saúde. Se entrasse, eram formas diferenciadas. Então, veja, até hoje, uma boa parte da população sabe muito bem que quando nós vamos, até mesmo em consultas particulares, a primeira pergunta que a pessoa faz é se o seu plano no caso, né, ele é, de fato, qual que é o convênio. Como se fosse um plano, não é particular. Se for particular, você paga. Se é convênio, né, você paga ao mesmo tempo, mas se for convênio, você não tem atendimento na hora. Mas espera aí, meu plano é o quê, de fato? Então, veja, até mesmo desse ponto de vista, as pessoas tratam um plano que é conveniado como se fosse um plano público particularizado, né, e de alguns grupos específicos da população. Então, ou seja, se nós percebermos bem, hoje, esses outros planos de saúde também não têm sustentabilidade do ponto de vista da saúde pública. Então, uma das questões fundamentais nossa é, de fato, discutir sobre a questão da saúde pública no Brasil. E como nós deixamos de fazer investimento na área de saúde pública. Nós sabemos que o investimento do plano orçamentário do Brasil na área de saúde pública é 3,80%. Né? Não lembro mais a última tabela da Maria Lúcia Fatorelli, mas chega nesse patamar. A educação também é 3,75%, alguma coisa parecida com isso. Eu não tenho os dados concretos agora aqui. Mas se a gente verificar, você não tem investimento na área de educação, você não tem investimento na área, portanto, da saúde, você não tem investimento, de fato, de ponta na área de ciência e tecnologia, mas você tem investimento para quê? Né? De dinheiro público, né, aos setores privados da sociedade brasileira, porque nós beneficiamos somente uma parte do capital, e essa parte do capital que não beneficia, de fato, mesmo a população brasileira viver bem, de fato. Então, eu vejo também que um problema é discutir o investimento na área da saúde pública no Brasil. Né? Até porque esse investimento na área de saúde pública e na área da educação é algo que depois, por tabela, também beneficia, do ponto de vista do comum, daquilo que é uma das soluções para o povo brasileiro. Né? Então, essas são discussões para o futuro que a gente precisa pleitear para a nossa própria existência. Eu vejo que são essas discussões. Até porque, né, voltando aqui ao John Locke, e aí tem um pano de fundo para a gente pensar algumas coisas, ele dizia, né, aquele que não é capaz de produzir algo racionalmente de útil para a sociedade deve tornar-se escravo daquele que é capaz de, racionalmente, né, organizar o trabalho, né, para que ele, de fato, organize o trabalho daquele que não consegue trabalhar de forma racional. Veja só a questão, né? O que você tem hoje? Você tem pessoas sendo, de fato, mesmo colocadas na posição de escravos do ponto de vista do trabalho, totalmente precarizado, né, e pessoas organizando essa atividade de trabalho, do ponto de vista do capital, ao mesmo tempo em que essas pessoas vão sendo cada vez mais vivendo, né, sem os seus próprios direitos, não só seus próprios direitos, mas sem ter vida, de fato, mesmo com decência na sociedade brasileira, que é, de fato, comer o pão de cada dia, né, e ser capaz também de sonhar com aquilo que é belo no nosso cotidiano. Muito bem, eu vou passar rapidamente a Humberto também. Humberto, a palavra é sua. Obrigado, professor Adelino. Difícil pronunciar depois dessas falas, mas vamos lá. Eu fiquei pensando aqui naquela frase do Lenin no livro O que Fazer? Sem teoria revolucionária não há revolução. E quando eu mencionei que a esquerda se tornou uma esquerda domesticada por uma série de fatores que demoraria muito tempo para a gente trabalhar aqui, mas uma delas, as contradições do socialismo real, nós assumimos aquilo uma postura que o Domênico Lossuri chama de autofagia. A gente ficou com vergonha de nós mesmos, de forma que a gente passou a ter vergonha de falar de socialismo. Eu fico feliz que o professor Alisson Mascaro, e sendo quem e tem falado abertamente sobre socialismo, aonde quer que vá. E quando eu volto a Lenin para falar de teoria revolucionária, não estamos falando de coisa rebuscada, complexa, que
o povo não vai ter acesso. Muito pelo contrário. Essas questões que o professor Alisson mencionou, que o professor Danner mencionou, elas têm ligação direta com as demandas concretas do povo, da população, as nossas demandas, e nós precisamos levá-las às pessoas, nós precisamos traduzir numa linguagem muito mais simples aquilo que for, de repente, complicado demais de ser transmitido. Eu lembro de uma música do Caetano chamada Um Comunista, em que ele diz que os comunistas, no refrão, guardavam sonhos. Nós trocamos nossos sonhos mais profundos por uma postura, uma atuação na sociedade, na política, que acaba reivindicando migalhas na troca de digamos, de permanecermos em paz dentro da institucionalidade, disputando, no contexto das instituições burguesas, a política. E, uma vez no poder, disputamos aí a governabilidade, deixamos de almejar o poder. O poder, em definitivo, o poder ao povo, para que jamais seja retirado das mãos do povo, da população. Talvez coisas simples que a gente aprende com Marx, que o Estado ele é instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. Nós temos que levar isso para as pessoas. Nós temos que traduzir isso, se for difícil de compreender, eu creio que não, nós temos que traduzir de forma, tornar isso tangível. E falando do quê? Falando os exemplos que o professor Mascaro trouxe, a questão de um Bolsa Família, de um ano num contexto como o nosso, a retomada das empresas que foram privatizadas, uma coisa que para mim foi extremamente dolorosa, foi assistir o processo todo que envolveu a Embraer. Sem soberania econômica, não há soberania política. Então, aí entra um fator, uma questão mais complexa, que é a questão da geopolítica, mas nós continuamos aqui como um quintal dos Estados Unidos, atuando, existindo na órbita daquele país. Então, as demandas são tremendas, mas nós temos que começar, os desafios são enormes, mas nós temos que começar resgatando os nossos sonhos mais profundos, retomando uma teoria revolucionária. E quando eu falo teoria revolucionária, eu não estou convidando, pelo menos não agora aqui, eu não estou convidando ninguém para pegar em armas e tomar o Estado, mas retomar as pautas que nós denominamos como socialistas e apresentar de forma concreta, palpável à população. Eu acho que, em certa medida, nós temos alguma lição para tirar com esse governo. O Bolsonaro conseguiu falar de forma com que a população se identificasse com ele, de forma simples, muito concreta, e retomo a questão da defesa da ordem, e que foi também tratada aqui reiteradamente pelo professor Mascaro, quando o Bolsonaro se reúne num domingo e critica o Congresso, e critica o STF, ele não está, as críticas que ele faz não são mentirosas. A questão é que é a crítica correta na boca errada pelas intenções erradas. E veja você, um presidente que vai às ruas, e fala diretamente com o povo. Quanto tempo a esquerda perdeu essas oportunidades? Dilma perdeu essas oportunidades em momentos específicos, de convocar a população. Nós tivemos 13 anos de governo de esquerda, quantos plebiscitos tivemos, referendos? Então, governar com o povo, para o povo. Não estamos no poder, não estamos no governo, temos que retomar nossos sonhos mais profundos, ir ao encontro do povo e não ter vergonha de dizer o nosso nome, não ter vergonha de assumir quem somos. Bom, muito bem, professor Humberto. Na verdade, toda a nossa discussão tem como perspectiva, caminhos, inclusive, de superação dessa grave crise. O tema que nós colocamos é justamente a grande encruzilhada, que a sociedade se encontra.
E a encruzilhada significa qual o caminho que nós vamos construir, né? Eu acho que foi uma live, a gente está chegando ao final, uma live maravilhosa, né? De falas muito densas. Alguém colocou aqui, obrigado pela aula, foi realmente um passeio não só por autores, mas para discutir a realidade brasileira. Eu queria fechar essa live, eu vou inverter agora, eu vou passar... Na verdade, a gente precisa fechar, vou passar para o Humberto, vamos fechar com o professor Mascaro, na verdade, para uma fala final, alguma coisa que faltou, que você destacaria, e já fazer eu diria assim, a sua despedida, professor Humberto. Professor Adelino, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com gente tão honrosa, debatendo esse tema. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que eu estou me usurpando muito das falas do professor Mascaro aqui, e eu quero falar da esperança. Nós temos que manter a esperança, tem uma dimensão afetiva aí na política, que é o que nos move, não permite, é o que nos cura e não deixa com que a gente se adoeça de tal forma que a gente pare no meio da caminhada. Então, temos que alimentar nossas esperanças, temos que estudar muito, temos que viver, temos que ir até as pessoas, tocar nas pessoas. Agora está difícil com essa coisa de Covid, mas nós temos... A esquerda não pode ser sisuda, pessimista, desesperançosa. Não, ao contrário. Nós temos que despertar aí a primavera nos nossos corações, no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que essa é a nossa missão e deve ser o nosso objetivo, principalmente nesses dias tremendamente dolorosos. Muito obrigado, professor Mascaro, obrigado, professor Danner, toda a equipe que está nos bastidores. Eu que agradeço a sua amizade, agradeço a sua parceria, o seu apoio no que a gente tem construído por aqui também. Professor Danner, a palavra é sua. Primeiro, gostaria de agradecer, né? É um prazer estar com vocês aqui, foi algo bom, né, e gostoso. A própria palavra em alemão significa liberdade, significa estar entre amigos, né? Isso é fundamental para a gente, até para que a gente possa partilhar e verificar aquilo que, de fato, é fundamental ou não também. Duas questões que eu gostaria de falar. Primeiro, eu penso que o SUS é fundamental como estrutura de governabilidade de Estado para o Brasil, mas foi totalmente desestruturado, e mesmo com essa desestrutura toda, é algo que, de fato, consegue ter uma manutenção daquilo que diz respeito às nossas vidas, né? Isso é muito importante para todos nós. Então, esse é o primeiro ponto. Gostaria de fazer referência ao filósofo Spinoza, que, mesmo vivendo na Holanda, né, promissora, capitalista, né, no seu início, criando aquilo que seriam as sociedades anônimas, etc., né, e, mesmo assim, você tinha uma sociedade que era pautada por aquilo que os homens, de fato, eram, e não aquilo que nós imaginaríamos que os homens fossem e gostaríamos que eles fossem, né? Devemos partir da dinâmica de que os homens vivem a partir das suas paixões, e a partir das suas paixões, né, nós construímos questões fundamentais para a nossa vida, porque diz respeito àquilo que nos afeta. Mesmo assim, o Spinoza sempre pensou em algo fundamental, que eram os conselhos, né, deliberativos, em que as pessoas aprendiam a discutir, debater e pensar aquilo que era importante para a comunidade, para a sociedade local e até mesmo para o Estado. E o Spinoza era um defensor do Estado, né, um Estado que fosse forte a partir do processo educacional e a partir desse processo educacional em que você educasse, de fato, o povo, para que o povo pudesse escolher aquilo que era melhor para ele, né, do ponto de vista daquilo que ele conseguisse deliberar para aquilo que era o melhor. Então, penso que o fundamental hoje é que a gente eduque, de fato mesmo, a população, né, num trabalho coletivo fundamental, e se eduque também com o próprio povo, para que a gente possa construir um país diferenciado e melhor para todos nós. E, nesse sentido, a gente tem a coragem mesmo de ousar e não ter medo de enfrentar, né, todos os intempéries e perigos que possam advir, né, de um governo que seja fascista, né, e que produza esquemas totalitários e nazistas para a nossa sociedade atualmente.
Obrigado, Dani, pelas suas análises também. Queria dizer que, apesar do tema árido, né, de argumentos bastante, eu diria, bastante consistentes, mas também, em alguns momentos, profundos, no sentido até teóricos, nós tivemos aqui, as pessoas estão acompanhando, alguém disse, mas já vai terminar, né? Professor Mascaro, antes de passar a palavra para o senhor, fechar e se despedir, a minha filha pediu para avisar, ela está acompanhando a live aqui, ela é aluna da Faculdade de Direito, ela está no 3º semestre, e ela está dizendo, pai, eu não vou ter aula com o professor lá porque caiu outra professora, alguma coisa assim, né? Mas que bom saber que o professor tem desempenhado esse trabalho no campo do direito, que é um campo por excelência, né? Da regulamentação, da ordem, da manutenção de uma estrutura que, no final, a gente quer suplantar e superar. Eu vou passar para o professor agradecer, fazer o fechamento. Se tiver algum tema que o professor achou que tem que abordar, fique à vontade. Obrigado, querido professor Adelino, obrigado por esta ocasião, esta oportunidade. Eu quero aproveitar esse momento, lembrando do nosso querido Marcolino, para dar um abraço também às companheiras e companheiros de São Paulo, da Faculdade 28 de Agosto, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a Ivone, Neiva, Juvande, a Érica, Moisés e tantos queridos companheiros. Já falei da Cidinha Aguilar, falei da Ana Lúcia Camargo, e vai a todas e todos. Daniel, com quem me ligou outro dia para conversarmos também, pessoal da Rede Brasil Atual, um abraço muito grande para vocês, para o Marcolino também. Eu quero dar um abraço também para o nosso querido Cardonha, que estou sabendo que tem esta relação próxima, foi professor do professor Adelino. Meu querido Silva, da Banca Corredor Cultural, lá na Praça Dom José Gaspar, que está aqui nesta ocasião nos acompanhando. O Silva é um batalhador lá na Praça Dom José Gaspar, mantém uma banca de jornal e revista com livros marxistas, livros de esquerda. É um exemplo. Acabada a pandemia, todo mundo que é de São Paulo ou não é de São Paulo tem que procurar o Silva na Praça Dom José Gaspar. Por lá é um espaço de esquerda extraordinário que ele abre para todas e todos. Então, quero dar um abraço a ele. Quero dar um abraço nos nossos queridos professores Dani e Humberto, e também um abraço muito especial ao professor Adelino. Já faz muitos anos que o professor Adelino tenta me levar para uma palestra aí em Piracicaba, mas agora, passada a pandemia, professor Adelino, eu vou dar um abraço novamente na minha querida Piracicaba, uma cidade a qual eu tenho um carinho enorme. Todas as vezes que eu estive aí, nas universidades e na luta, falando para as pessoas, eu tenho um carinho enorme desta terra de gente boa, terra do cururu, terra do folclore brasileiro. Então, eu tenho uma especial satisfação em falar aos piracicabanos e às piracicabanas. Tenho certeza que, com esta reflexão e com esta energia de luta, a cidade poderá ser um exemplo de superação e de enfrentamento dos problemas. Quero deixar uma palavra de esperança a todas e todos. Quem me acompanha neste momento? O mundo está de um modo horrível, em um momento de dor extremo. Nós estamos errando na nossa palavra. Nós estamos falando ainda sem atingir a verdade concreta das coisas. Não basta só falar a linguagem que o povo entende. É preciso falar a linguagem que o povo entende e é preciso acertar concretamente qual é o problema para dar a solução. O problema é o capitalismo. A solução é o socialismo. Falar o coração do povo é simples. Basta gostar do povo. E para gostar do povo, basta ser povo. Aí não importa o grau de título que tenha, não importa o grau de sofisticação intelectual que tenha, ou não importa título nenhum que não tenha, não importa se sabe 10 alfabetos ou nenhum alfabeto, não importa o quê. Se nós soubermos falar de onde está, de onde brota a contradição e de onde brota a esperança, nós atingiremos todos os corações. Queridas e queridos, é incrível, nesta noite fria do Brasil, uma noite fria aqui no estado de São Paulo, uma noite que antecipa o inverno, nesta noite tão fria, eu tenho uma profunda esperança. Eu ainda creio que se nós acertarmos o passo
e se nós não tivermos vergonha em não defender esta ordem e este modo de produção, se nós tivermos coragem de avançar, em pouquíssimo tempo, nós falaremos a linguagem que o mundo também falará. Aí não importa se é cururu de Piracicaba, se é música sertaneja raiz do interior de São Paulo, se é o rap ou é o hip hop da quebrada da grande São Paulo, não importa a música que venha, nós falaremos a linguagem que o povo entenderá, e mais do que entender, é o povo que vai falar. Neste momento, já chegamos à vitória. Obrigado a todas e todos. Excelente, professor. Fiquei aqui recordando, né, da aula, emocionado, inclusive, né, das aulas com o professor Zé Legal. E eu queria fechar essa live lembrando do Zé Legal, naquelas aulas duras de filosofia política, mas ele sempre trabalhando a perspectiva da utopia. E nesse momento em que o espectro do neofascismo ele avança sobre o nosso país, é fundamental resgatarmos a perspectiva do pensamento utópico, da reconstrução de um mundo solidário, né? A fala dos 3 professores, com muita propriedade, com muita profundidade, mas também com extremo engajamento e esperança, fecham a nossa noite, essa nossa live, apontando caminhos, né? Precisamos, de fato, construir uma sociedade outra, que supere, né, que dê uma resposta a essas graves contradições que o capitalismo nos apresenta. E, nesse momento, a contradição de não termos direito à saúde, de não termos direito à vida, né? Essa é a luta desse momento e é a luta para pensarmos aquilo que a gente chama de direito à cidade, mas de direito a uma vida com dignidade, a uma vida plena em dignidade, né? Essa é uma luta de todos nós. A alegria de estar aqui hoje, né, com os 2 camaradas do PSOL, que têm aí pensado conosco, né, possibilidades para Piracicaba. E a alegria, apesar do tema tão difícil, um tema que nos arrasa internamente, não é, num cenário de destruição do país, mas a satisfação de conversar e de conhecer virtualmente o professor Alisson Mascaro, a força da sua fala, professor, muito nos impressiona e nos impulsiona para prosseguirmos, né, nessa construção no diálogo, mas também na luta política e na construção prática de um novo tempo. Muito obrigado a todos, né? Obrigado, Vanderlei, obrigado, Lina, que nos assessoram aqui. Uma boa noite e até a próxima live. Boa noite, obrigado.